vai passar a conhecer hoje. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu não sei aqui como é, se vocês podem abrir microfone ou não para fazer perguntas. Sim, professor. Perguntas e o chat. Olha só, pessoal. Está aqui minha caneca de café. Canequinha aqui do meu amigo Sócrates Gonçalves. É o seguinte, olha só. Como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui improvisado, sem meu estúdio, porque eu tive que me isolar. Meu estúdio ficava lá, na casa dos meus pais. E aí eles são idosos, obviamente. Tive que me isolar, tá bom? Então, tá aí. Gente, vou abrir aqui o compartilhamento com vocês, né? Redação. Primeiro, antes de mais nada, o que é que caracteriza todos os temas? Muito obrigado, Itanájala. Primeiro, o que é que caracteriza todo e qualquer tema de redação do Enem e de concursos em geral? Simples. Todos eles são um problema que afetam o cidadão. Todos eles são um problema que afetam o cidadão. Isso posto, né? Primeiro passo para você que quer se dar bem no Enem, você que quer fazer uma redação fantástica, eu acho que o primeiro passo é, inegavelmente, né? Indubitavelmente, o primeiro passo é estudar cidadania. Então, anota aí você, fera. Liga a tua câmera, fica à vontade para interagir com a gente. Então, primeiro passo para você que quer fazer a nota 1000 no Enem. Quer passar dos 900? Melhora teu repertório. Quer saber como? Pergunta a gente. O primeiro passo para ter um grande repertório é estudar cidadania. Recomendo o livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, de José Murilo de Carvalho. Vou repetir. Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do grande José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro contemporâneo, que escreveu também A Formação das Almas e Os Bestializados. Para de pegar modelo pronto na internet. Para de pegar lista de frase de pensador. Ah, não, eu tenho frase de Pitágoras, eu tenho frase de Einstein, eu tenho frase de Newton, eu tenho frase de Platão, eu tenho frase... Puta que pariu. Não, para com isso. Você quer usar uma frase de alguém? Conhece esse alguém, cara. Você tem que conhecer. Como é que você vai usar com propriedade e adequar o tema ao que tu não conhece, cara? Não é? E aí, ó, primeiro passo é estudar o quê? Cidadania. Gente, você pode gravar a aula aí, você pode anotar, você pode fazer o que você quiser. Primeiro passo é estudar cidadania. Como é que a gente estuda cidadania? Livro, abre aspas, Cidadania no Brasil, o longo caminho, fecha aspas, José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro contemporâneo. Ó, e olha o mais legal desse livro, é que tu vai ler esse livro, ó, tu vais ler esse livro, não é ele todo não. Tu vai começar lendo esse livro pelo último capítulo. O último capítulo é a história da redemocratização do Brasil, da construção da cidadania plena prevista na Constituição. Então, é fantástico o último capítulo. Olha, eu tenho alunos, tenentes da Polícia Militar da Paraíba, tenentes da Polícia Militar do Pernambuco, que vieram para fazer concurso para outras coisas, tipo medicina. E eles especializados, né, formados em segurança pública, eu passei esse livro para eles. Eles disseram, Flávio, eu fiz o curso de segurança pública todinho, agora que eu sei o que é cidadania. Cidadania no Brasil, o longo caminho, José Murilo Carvalho. Certo? Quem quiser pode me pedir, eu desenrolo esse último capítulo comentado. Basta entrar, me pedir lá pelo WhatsApp, pelo e-mail, está o contato no final do nosso material da aula de hoje. Certo? Pode pedir pelo Instagram também. Então, primeiro passo, cidadania no Brasil, longo caminho. Segundo passo, anota aí, fera, anota, fera. Quer ter cabedal cultural de verdade? Anota, fera. Constituição Federal. Mas eu vou dizer quais os capítulos que tu vai ler, tá? Se liga aí. Capítulo 1º, capítulo 2º. Vou repetir, hein? Constituição Federal, capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º, pula o 4º, porque é direito internacional. Capítulo 5º e capítulo 6º.
Aí depois tu vai para os capítulos punks. 196, que é saúde. 226 a 230, que é família, idoso e menor. 231, que é indígena. E 225, que é meio ambiente. E agora, para mostrar diferentes modos de abordar a Constituição, Professor, diga, qual é o seu nome? o senhor pode repetir? Michelle, o Posso? senhor pode repetir porque minha internet travou. Repito, olha, a nossa aula oficialmente é de que horas a que horas? Até 5h30. Enquanto houver um aluno aqui... Até 6h30. Viu? Vamos até 7 horas, 8 horas, porque não pode ir até as 9. Qual o problema? Né? Eu não estou cobrando por hora aqui, eu estou em casa, né? Eu tenho que me... Ó, eu já cozinhei hoje, eu já bati papo, assisti filme besta, sessão da tarde, já li, já fiz café, não, fizeram aqui para mim. Eu não aguento mais, eu tenho que dar aula. Vamos lá, gente, já corrigi um monte de redação. Por sinal, estou corrigindo as redações em vídeo. Vamos lá, vou repetir. Constituição, capítulo 1º da Constituição. Né? Capítulo 1º da Constituição diz o quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir agora o meu compartilhamento. Pode ser, gente? Aqui abrir o compartilhamento. Olha só. Constituição Federal. Gente, tem muita coisa hoje. O material tá show. Vamos lá. Ó, você vai lá, Constituição Federal, tá? Vou compartilhar aqui. Compartilhar. Tá aí, ó. Constituição Federal. Tá bom? Tá todo mundo vendo, né? Vamos aqui, ó. Olha só. Princípios fundamentais. Gente, só com isso aqui tu faz qualquer texto, cara. Vou fechar aqui um pouquinho, deixar só minha imagem para caber aqui, tá? Daqui a pouco volto. Ó. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos. Então, eu vou fazer minha redação. Eu posso colocar na introdução do desenvolvimento, na conclusão, isso aí, cara. Eu posso colocar na conclusão. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha, algum bate-papo aqui, para eu poder explicar, tá? O quê? Se eu corrijo, Thalita. Thalita, eu vou abrir aqui, certo? Espaço para um sorteio. Vai ter sorteio de correção, tá bom? Sorteio aí de umas redaçõezinhas. Aí o sorteio vai depender de uma coisa que eu vou pedir aqui a vocês. Vamos lá. Ó. E tem como fundamentos. Sim, sabe como é a minha correção? Eu boto a tua redação, boto meu videozinho do lado e vou comentando cada palavra da tua redação até o fim. Ó, vamos lá. Soberania, cidadania. Caramba, cidadania. O 3 aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Alguém diz aí no áudio, se está todo mundo vendo aqui minha tela. Os alunos. Beleza. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Diga aí, pessoal. Diga o tema de redação que caiu no Enem, que eu vou fazer um parágrafo. Ou qualquer tema de redação. Diga aí um. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pronto. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Beleza. Vamos lá. 1, 2, meia e já. O Brasil, vamos lá. O Brasil, vírgula, enquanto Estado democrático de direito, vírgula, estabelece no seu contrato social, tracinho, a Carta Magna de 1988, tracinho, que todo cidadão deve ter acesso às fontes culturais para formar sua criticidade e construir a sua própria cidadania. Ponto. Desse modo, vírgula, é lamentável que uma das mais importantes formas de acesso à cultura, o cinema, seja pouco democratizado no país, impedindo a vivência plena da dignidade cidadã. Ponto. Assim, é fundamental, assim, vírgula, liga os microfones, assim, vírgula, é fundamental combater a desigualdade social e a ineficiência estatal enquanto fatores determinantes para a vigência dessa problemática. Alguém está com o microfone ligado.
Alguém está com o microfone ligado, está atrapalhando aí, viu? Paulo Vinícius, seu microfone tá ligado. Pronto? Beleza? Pronto, professor, pronto. Deu para escutar? Deu sim, professor. Ó, vou repetir aí, ó. Eu tenho aqui. São fundamentos. Ó, então você que leu a Constituição, você sabe. Quem não leu vai só dizer, tem na Constituição, tem na Constituição. Eu começaria meu texto dizendo, o Brasil, enquanto Estado democrático de direito, estabelece na Constituição como princípio, olha só, como fundamento, como princípio fundamental, a cidadania. O que é a cidadania? É direitos, deveres e ética. A dignidade da pessoa humana. Sim, gente, é pessoa humana. Pessoa humana não é pleonasmo, não. Pessoa humana, isso é porque quais são os tripés, quais são os pilares da Constituição brasileira? O contratualismo de Locke, Hobbes, Rousseau, lá do século XVIII, né? O contratualismo, a ideia do contrato social entre o Estado e o cidadão. Ou seja, não é só o Estado, não. O cidadão também tem sua parcela. Tá bom? Aí só vai conseguir escrever quem leu, quem assistiu uma boa aula, quem busca, quem rala, quem está praticando, cara. Quem leu o que a gente fala hoje aí. Por que tu não faz isso? Aí tu fica pegando frase pronta na internet. E um dos pressupostos para tu ter uma boa nota agora, cara, deve ser todo tempo, é a autoria. Tu tem que ter um texto autoral. Para tu ter um texto autoral, como é que tu vai pensar se tu só reproduz o modelo pronto? Então, tu tem que ler o artigo 1º da Constituição. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é uma condição, é um princípio fundamental do Estado. Então, tema sobre moradia, saúde pública, né? Questão da democratização do cinema. Vamos aqui no bate-papo. Perdão, diga. Repete para mim, por favor, só o nome do livro. Certo, tá cortando teu áudio, mas tudo bem. Vou repetir. O nome do livro vou colocar aqui no chat, tá bom? Tá bom, obrigada. Cidadania no Brasil. Para ler quais capítulos? Calma. O Longo Caminho. Cara, esse livro é maravilhoso, tá? Mas tu pode. José Murilo de Carvalho. Ó, esse livro é maravilhoso. Mas tu pode ler só o último capítulo para começar. Agora, Constituição Federal, ó só, Constituição Federal, tu vai ler artigo 1, artigo 2, artigo 3, aí pulo 4, artigo 5, artigo 6, aí vai lá para o artigo 196, artigo 225 a 231. Com esses artigos aqui, tu já faz um monte de coisa, tá? Agora, tem que ler esse... Diga. Tu pode repetir os artigos, por favor? Tá aqui, ó, no bate-papo. Tá aí? Ah, eu tô enviando no privado. Não é para ser para todo mundo, não? Deixa eu botar aqui. Para todos em reunião. Só tem assim. Isso, para todos. Pronto, botei aí, ó. Tá para todo mundo agora, ó. Cidadania no Brasil, Longo Caminho, José Murilo Carvalho e Constituição Federal. Artigo 1º. Por quê? Gente, se cai qualquer tema de redação sobre politização do jovem, a importância da mulher na democracia brasileira, tá? Aí eu vou aqui, ó. Parágrafo 1. Todo poder emana do povo que deve exercê-lo por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eu não vou decorar isso, mas eu li isso, então eu sei. Então, se o tema da redação fosse o desafio da participação da mulher na democracia brasileira, eu diria, como bem estabelece o artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, no parágrafo único, todo poder emana do povo, que deve exercê-lo diretamente ou por meio de representantes eleitos.
Ponto. Sendo assim, é preocupante o fato que a mulher brasileira ainda tem pouca representatividade política no executivo e no legislativo, o que tolhe o princípio da cidadania, o que é um vilipêndio em relação à cidadania. Vocês entenderam o que tem que ler? Qual a primeira leitura que tem que fazer? Tudo sobre cidadania. O que é cidadania? Né? Como é que eu uso a cidadania no meu texto? Tá certo? Vai ter livezinha minha no Instagram semana que vem, viu? Depois do projeto aqui maravilhoso que é esse, que eu espero que tenha uma segunda edição para a gente participar novamente. Vai ter live, segue lá, Flávio _ Arruda, vai ter live minha sobre cidadania com o professor daqui de Campina Grande. Vamos lá. Aí você tem artigos 2º, artigo 3º e por aí vai. Né? O artigo 5º é maravilhoso. O 3º, para mim, é imbatível. Né? Para mim, o 3º artigo é imbatível. Ó. O que é objetivo fundamental? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Dá para quantos temas você discutir isso aí, gente? Né? Aí tu vai lá no artigo 6º, vai ter os direitos sociais. Aqui no bate-papo. Eita, vou explicar isso daqui a pouco, Johanna. Johanna perguntou aqui, ó. Tá todo mundo vendo a pergunta dela? Né? Gente, alguém fala assim, né? Só um cafezinho. O pessoal pergunta, né? Flávio, qual tema tu chuta? Aí eu digo, rapaz, eu não chuto nem lata, né? Quanto mais tema. Ano passado, o meu último tema foi, não estou tirando onda, em nome das minhas filhas, o último tema do meu curso foi sobre acesso à cultura, mas foi sorte. Na verdade, galera, você pode ter qualquer tema. O que você tem que se concentrar não é em adivinhar tema. Ó, professor que diz que adivinha tema, acho que sim. Olha só, não houve veto de nada. Quem disser a você que sabe qualquer coisa sobre como foi escolhido o tema da redação, é mentira, é criminoso. Por quê? Ou está mentindo, ou se sabe, teve acesso à reunião que decide os temas e o banco de temas, então essa pessoa é fraudadora dos temas. O que acontece é o seguinte, muita gente diz, eu adivinhei o tema. Aí vocês sabem, como dizia Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade, né? Então, o cara, eu adivinhei o tema, eu sabia qual era o tema, eu sei qual tema vai cair. Não sabe, cara. Se tu sabe, é porque tu faz parte da banca da elaboração. E se tu faz parte da banca ou conhece alguém que te diz, é crime federal, porque você está fraudando um concurso público federal. Ninguém adivinha tema. Porque se adivinhar, é só adivinhar a Mega Sena. A gente sabe os eixos temáticos. A gente sabe que o tema tem que estar ligado ao quê, gente? O tema tem que estar ligado à cidadania. Pá. Todo tema tem que ser ligado a um direito, a um dever ou à ética cidadã. Pronto. Aí pode ser qualquer tema. Eu vou mostrar a vocês. É uma boa também. Olha, Fernando, deixa eu explicar. Vamos lá. A nossa Constituição, ela não surgiu do nada. Eu vejo muita gente usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de modo equivocado. Prepara aí, eu não sei se essa aula é gravada, mas prepara aí que eu vou mostrar como é que usa a declaração. Lembre-se. Quais são os pilares da nossa Constituição? Vamos lá, que eu tenho tanta coisa para falar. Os pilares da nossa Constituição são o contratualismo europeu do século XVIII, o legalismo inglês, a ideia de que as leis servem para beneficiar a sociedade, para estabelecer a ordem, né? Para garantir a cidadania. E o terceiro pilar da nossa Constituição é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha esse parágrafo que eu vou fazer. O pessoal diz, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ela pode dizer o que quiser, o Brasil não é obrigado a aceitar não, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é lei. Ela não manda no Brasil. A declaração que é linda, tem 3 páginas só, né? E o pessoal diz que é coisa de bandido. Aqui não leu, como eu digo. Leia, né? Vamos aqui, repito. Quais são os 3 pilares da Constituição Federal? Pouca gente sabe disso. O contratualismo europeu do século XVIII, o legalismo inglês e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1945, né? Peraí. 1948. É de 10 de dezembro de 1948. Quem primeiro assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta de compromisso,
foi o Brasil. Por isso que o nosso país, quando a Assembleia das Nações Unidas, quem primeiro discursa é o representante do Brasil, às vezes o presidente, vou nem comentar. Mas vamos lá. Quem assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos pelo Brasil foi o diplomata Oswaldo Aranha. Quando o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948, o Brasil passou a se comprometer em defender a dignidade da pessoa humana e a liberdade em todos os seus âmbitos, não só dentro do seu território, mas também em territórios estrangeiros. Olha só, tá certo? E ele se tornou vamos aqui. E ele se tornou o quê, gente? Se tornou uma referência para a construção das nossas leis, para a construção do direito, tá certo? Então, o Brasil se comprometeu com a declaração da Carta, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é uma carta de compromisso. Então, por isso, tu pode botar na tua redação. Não é? O acesso às formas culturais está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora lembra, tu lê, legalismo inglês, ótimo, obrigado aí, pessoal. Vou repetir, tá? Olha só. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, foi assinada primeiramente pelo Brasil, representado pelo diplomata Oswaldo Aranha, fazendo com que o país se comprometesse com a defesa da liberdade e da dignidade humana em todos os seus sentidos. Ponto. Desse modo, é inaceitável que o Brasil continue desrespeitando a cidadania e a dignidade humana no que diz respeito aos milhares de brasileiros que vivem em condições de insalubridade, sem moradia, ou mesmo em habitações precárias. Ponto. Olha aí, se o tema fosse habitação. Agora, vou voltar e vou dizer agora como é que se faz o tema da redação. Primeiro, ninguém adivinha. Quem disser que adivinha, ou está mentindo, ou é criminoso, porque não pode conhecer o tema, porque estaria fraudando o concurso federal. É claro que a gente tem tendências. Mas qualquer tema que cair vai estar dentro de uma tendência, pô. Pega os últimos temas todos do Enem. Se eu dissesse agora, vamos lá, eu vou abrir nosso material dessa aula, tá bom? Vamos abrir o material da aula, que eu ainda nem abri o material da aula, tá? Opa! Vamos lá aqui, interromper um pouquinho aqui, tá? Vamos lá, bicho. Olha só, como é que eu uso a Constituição? Primeiro, tira da cabeça essa ideia que tu vai usar só no primeiro parágrafo, na contextualização. Aquela ideia, né? Fazer contextualização, ponto, elemento de coesão, problema, ponto, elemento de coesão, tese. 1, 2, 3. Tese com D1 e D2. Pode ser, mas é outros tipos de tese. Tem que ter tese ampla, tese apresentando os principais prejuízos, tese apresentando as consequências. Então, existem várias formas de tese, né? Agora, é claro que usar tese com causas é maravilhoso, é incrível. Né? Grandes professores indicam isso aí. Mas se liga aí na dica do Arruda aqui, tá? Olha só. Se liga. Primeira coisa, eu pego meu tema e procuro qual é o problema, né? Todo tema de redação do Enem está ligado ao que, gente? A cidadania. Sacou? Sacou? Todo tema está ligado à cidadania. Todo tema está ligado a direitos, deveres ou ética. Se o direito do cidadão é vilipendiado, se o cidadão não cumpre com seus deveres, então dá tema de redação. Dá tema de redação. Por exemplo, se vocês quiserem, eu coloco para vocês agora 110 temas de redação. Tá pensando que eu estou brincando? Eu não estou brincando, não. Tá certo? 110 temas. Eu tenho aqui, na lista aqui, 110 temas. Aí, se você olhar para qualquer um dos 110, você diz, eita, dava para cair no Enem. Ah, podia cair no Enem, é um assunto atual. Eita, podia... Por exemplo, vou dizer aqui agora. Eu separei 12 temas para vocês. Posso abrir? Vamos lá.
Gente, Olha, todo mundo recebeu esse material aí? Esse material é só a pontinha do iceberg. Eu tenho mais de 900 slides que eu preparei. Certo? Quem quiser, entre em contato. Eu não estou nem aí. Quero é que o pessoal fique feliz com o trabalho da gente hoje aqui, né? Olha só. Vamos lá. Ó. Aqui, deixa eu voltar, botar aqui em cima. Aqui são os contatos que quiserem entrar em contato, tá? Vamos lá, gente. Vou botar aqui no cantinho. E agora eu quero todo mundo se ligando aí, viu? Ó. Curso de redação, linguagem, beleza. Tá aqui. Quem quiser entrar em contato, eu estou reativando meu canal do YouTube, hein, gente? Tá desativado. Quase não tem nada lá, mas quem quiser, procura lá. Flávio Arruda. O tema, sempre uma questão referente à cidadania. Me diga aqui desses temas que eu coloquei, se tem um que não pode cair agora. A importância da educação para o futuro social e econômico do Brasil. Aí você pergunta, a educação é importante para o futuro social e para o futuro econômico do Brasil, sim ou não? Sim. 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 Já tem uma redação, tema de redação. Sim, é importante. Agora o tema da redação é sempre a falta ou a existência? Existe uma... É falta. O Brasil está fornecendo aos brasileiros a educação pública e privada uma educação suficiente para nós nos encaixarmos na nova realidade da nova revolução técnico-científica e informacional vigente? De Felizmente jeito não. nenhum. Não. A gente teve avanços, teve os IEFs, algumas universidades federais, né, que têm avançado bastante nas ciências e tal, mas a gente ainda não está preparando a massa da gente. A maior parte dos trabalhadores não tem conhecimento técnico especializado. É mão de obra sem nenhuma especialização. A gente já tem um problema. Aí eu já pergunto, quais são as causas disso? Quais são os exemplos? Quais são as consequências? Esse tema é atual ou não? Sim. A gente não está nem perto de chegar, nem perto de uma Coreia do Sul em tecnologia. O segundo tema é bom, permanentemente conectado, os problemas causados pela dependência do uso de smartphones no cotidiano do cidadão comum. A nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. A DDI, distúrbio de dependência da internet, são problemas que afetam o brasileiro? Isso poderia cair com temas relacionados a esse período agora da pandemia, que aumentou esses distúrbios? Eu acho que sim. Com certeza. Eu acho que sim. Professor, além da Constituição, Ministério... Ó, deixa eu seguir aqui, depois eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou abrir espaço, disse que a gente pode seguir aí a aula depois. Olha aí, galera. Eu vou pedir só um tempinho aqui, tá? Esse segundo tema poderia ser dependência das crianças também. Vocês já entenderam, então, algum tema aqui que não seja possível? Aí eu boto 100 temas na minha aula, aí no final do ano cai um tema parecido com esse, cai aí, dizendo isso aí no cotidiano das crianças. Aí eu digo, ó, pessoal, tá no meu material, adivinha o tema. Aí eu repito isso tantas vezes que algum aluno começa a repetir também, ó, professor fulano de tal, adivinha o tema. É verdade? Não, não é, eu não adivinho o tema. Eu trabalho com eixos chamados. Meu principal eixo é o quê? Todo o tema está ligado ao quê, gente? A cidadania. Esse é o meu trabalho. Crimes promovidos pela internet, difamação, invasão de privacidade e roubo. É um tema possível? Internet já caiu 3 vezes na Enem. O desafio de politizar os jovens brasileiros. Outro tema possível. O jovem brasileiro não é politizado. E mais no ano de eleição, né? E mais no ano de eleição, está aqui. Ok? Consumo consciente, uma atitude racional e cidadã. Mais do que nunca a gente está discutindo consumismo, sobretudo agora que a gente está produzindo menos lixo no geral, né?
até o mar estava mais limpo, aí tem umas histórias, mas está produzindo mais lixo hospitalar. Mas consumo consciente, uma atitude racional e cidadã, é um tema possível. Alcoolismo, que está aumentando agora por causa da pandemia, é um problema crescente entre os jovens brasileiros. Você diz, caramba, Flávio, são temas possíveis de cair esse ano? Gente, pode ser que não caia nenhum desses. Mas com certeza vai cair um tema relacionado ao quê? Direitos, deveres ou ética de cidadão. E eu coloquei hoje para vocês um tema no final desse material, que é o tema desafio. Outros temas. Ditadura da beleza. A pressão da mídia comercial e artística sobre a estética do jovem brasileiro. É possível? É um problema de saúde? Sim. Pública. Inclusive, você poderia usar o artigo 196. Se é dever do Estado de Direito do Cidadão o acesso à saúde, né? A pressão exercida sobre os jovens se torna um problema de saúde, porque aumenta o número de jovens que sofrem com a depressão, que tem que tomar ansiolíticos, que tem que ser tratados por psiquiatras no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Não é isso? Tem que conhecer, ó, CAPS, CRAS, tem que saber todo mundo o que é cada coisa aí. As conquistas e os desafios da mulher brasileira contemporânea. Poxa, velho. A mulher brasileira teve muitos conquistas, mas tem muitos desafios ainda. Né? Agora, imagine nessa época aí de home office, como é que está a vida. Medicina preventiva. Esse aqui é um dos que eu mais aposto. Por quê? É preciso cuidar para não tratar. Não é isso? A gente pode trabalhar... O tema desse... Flávio, tem que cair o tema relacionado à pandemia. O tema... me disseram que o tema vai ser os desafios das pandemias. Eu digo, rapaz, não cai assim no Enem, não, moço. Não fala isso, não. Em nome de Jesus. Olha, eu não acredito em Jesus, não. Sou ateu. Tá bom, então em nome de Karl Marx. Mas não diga isso, não. Tá certo? Pô, velho. Né? Fala, acredita em Buda. Sei lá, acredita em que quiser. Tá bom? Na batata cósmica. Mas, velho, aqui é um concurso público. Sério. Se caísse assim, ia cair assim, ó. A importância da participação cidadã nas políticas de saúde pública. Usa máscara. Eu agora estou isolado aqui em casa. Eu estou participando das políticas de saúde pública? Estou. Você está usando máscara, você está... Pronto. Aí, a participação do cidadão é importante? A maioria dos cidadãos está participando? Não. Então, até teve uma moça aí que disse que era engenheira civil, não ia para casa, né? Vocês viram a zoada aí. Ó, é um tema relacionado à pandemia ou não é? Sim. Esse tema aqui, ó, medicina preventiva, é preciso cuidar para não tratar. O que é medicina preventiva? Vacinação, exame de rotina, boa alimentação, exames ginecológicos nas mulheres, puericultura, que é acompanhamento da criança, redução do consumo de açúcar. Mas o Brasil é focado em quê? Na medicina curativa e não na preventiva. Ó, aí você já tem um cabedal cultural. Atividades físicas. Justamente. E olha uma coisa interessante. Olha uma coisa interessante. Na tua redação, tu não coloca só aquele conhecimento de filosofia e sociologia, que são maravilhosos. Dinamiza. Se eu tenho um tema de saúde, por exemplo, se o meu tema fosse saúde preventiva, aí eu vou falar lá como é importante as medidas de saneamento para evitar a proliferação do Aedes aegypti, pois ele transmite doenças como a chikungunya, que é um flavivírus difícil de combater através de vacinação. Então, o melhor é evitar a proliferação do mosquito, controlar a sua população. Aí o cara fala, o cara botou biologia na redação, velho. O cara botou biologia. O tema da redação é violência no trânsito. Você diz, os motoristas devem se conscientizar do fato de que a velocidade do trânsito é perigosa, pois a velocidade, aliás, a condução de veículos é algo sério, pois, por exemplo, um problema é o manuseio de celulares ao volante e um condutor conduzindo o veículo a 60 km por hora e teclando no celular durante 5 segundos vai ter percorrido 83 metros sem prestar atenção ao volante, podendo causar acidentes. Aí o cara fala, o cara botou física na redação. Professor? E fez sentido, diga. Eu posso botar a questão dos... Tá cortando. Do McDonald's, coisa, surgimento.
desse Pode. tipo de mente, com Ó, capitalismo. Eu deixa eu posso botar como argumento os fast food, com o surgimento do capitalismo, deixa eu te a dizer uma coisa. velocidade que o mundo tomou, Não, com certeza, com certeza. Já escutou falar de um cara chamado Eric Hobsbawm? Eric Hobsbawm escreveu um livro fantástico chamado A Era dos Extremos. A Era dos Extremos. Nesse livro ele diz... A Era dos Extremos. No livro A Era dos Extremos, Eric Hobsbawm afirma que o século XX é a Era dos Extremos. Isso quer dizer o quê? É a era em que tudo mudou muito rapidamente, mas deixou muitos problemas para o nosso tempo. Certo? Só um minuto. Eu vou responder isso no final, tá? Olha só. Gente, eu vejo muita redação que sempre fala a mesma coisa. Por exemplo, obesidade. Aí vai falar, as pessoas comem McDonald's, fast food e coisa e tal. Gente, ninguém come fast food aqui todo dia, não. Come, mas não da McDonald's. Como coxinha, que é fast food. Como pastel da lanchonete do cursinho, que é fast food. Come enlatado. Se eu quero fazer um diferencial, velho, eu não faço isso, não. Eu digo o quê? Ó, com o processo de industrialização tardia do Brasil, que fez o país passar do perfil de rural para urbano, sobretudo a partir dos anos 50, o modo de alimentar-se foi se modificando, pois cada vez mais o trabalho ficava distante da residência, fazendo com que os indivíduos tivessem que consumir mais alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcares, comumente ultraprocessados, como enlatados ou alimentos prontos. O que aumentou os índices de obesidade e gerou problemas de saúde pública, uma vez que sódio, açúcares e gordura em excesso podem gerar obesidade enquanto doença crônica. Ponto. Tá vendo como fica diferente? Não ficou diferente? Aí o pessoal diz, Flávio, eu vou falar sobre moradia, eu vou falar do surgimento das favelas no Rio de Janeiro. Eu digo, meu Deus do céu, todo mundo vai falar isso. Aí tu não fala isso, cara. Tu fala da mudança do Brasil de urbano de rural para urbano, em todo o território nacional. Não só do Rio de Janeiro, porque parece que vai fazer a redação só sobre o Rio de Janeiro. Não é? Professor, Diga. o senhor pode repetir o que o senhor falou da Era dos Extremos, por favor? Ó, Eric Hobsbawm é o autor do livro A Era dos Extremos, em que ele afirma... Opa, obrigado, Michel. Faça a propaganda aí. No final vai ter dizer aqui como é que vai ser o sorteio para correção de redação, viu? Olha só, gente. A Era dos Extremos. Ó, vamos supor que eu vou pegar um tema como, sei lá, mobilidade urbana. Os desafios da mobilidade urbana. Eu digo, o século XX, como defende o historiador inglês Eric Hobsbawm, é caracterizada como a era dos extremos, em função do crescimento acelerado das cidades e o acesso às tecnologias, sobretudo as de transporte. Ponto. Todavia, vírgula, em países como o Brasil, a desordenação desses avanços gerou problemas, sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana com segurança. Ponto. Eric Hobsbawm. Eu trouxe uma listazinha de pessoas para vocês usarem, porque a loja é curta. Aí eu foquei em um apenas, tá bom? Porque vocês ainda vão ver o material. Obrigada. Por nada, meu amor. Claro. E pode entrar em contato comigo. Ó, Balma tem relação. Tem. Balma trabalha com modernidade líquida. Agora, deixa eu lhe dizer, Fernando. Pouca gente sabe explicar bem o que é a modernidade líquida, tá? Então, tome cuidado quando usar Balma. Ele tem livros maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Eu gosto muito de Amor Líquido. O meu livro predileto dele é o livro O Medo Líquido. Porque ele aborda vários temas, inclusive. São os 4 medos da sociedade contemporânea. Quais são? O medo de não consumir, o medo de não ser visto nas redes sociais, o medo de se envolver afetivamente e o medo de sofrer uma violência. São os 4 medos. O livro Medo Líquido. É muito bom. A ideia de liquidez dele é a ideia de mudança constante e a necessidade do indivíduo se adaptar o tempo todo. Então, se eu vou usar medo líquido, por exemplo, eu digo, ó, a metáfora, usa essa expressão, a metáfora
criada por Bauman sobre a liquidez da sociedade contemporânea diz respeito à constante mudança e adaptação dos indivíduos às novas realidades. E quando não há essa adaptação, há um mal-estar da coletividade, há um mal-estar do indivíduo. Você tem que explicar que é uma metáfora, né, bicho? Agora, vamos à frente aqui. Olha só. Beleza, por nada. Flávio, Oi. o senhor indica citar Eric Hobsbawm mais na introdução ou no desenvolvimento? O pessoal pensa que citação é só na introdução. E aí, como eu disse, muita gente ensina esses modelos prontos. Você deve usar ao longo do texto todinho para criar uma linha de pensamento. Por exemplo, se no meu segundo parágrafo eu digo que um dos problemas da sociedade contemporânea, vamos supor que eu estou escrevendo sobre a dependência dos smartphones, né? E aí, no meu segundo parágrafo, eu digo que essa dependência dos smartphones está ligada ao acesso, à dinâmica do acesso às redes de comunicação digital, que são típicas se iniciaram nos anos 80, como bem caracteriza Eric Hobsbawm no livro A Era dos Extremos. Ele mostra a história do mundo de 1914 até 1991. É um livro fantástico. Gente, mais outros temas aqui, ó. A necessária inclusão dos brasileiros com necessidades especiais na escola, as conquistas e desafios da mulher brasileira contemporânea, medicina preventiva, pirataria, o crime patrocinado pelo cidadão. Olha um tema aqui bacana e super difícil. A importância da solidariedade e das políticas sociais no atendimento aos cidadãos em situação de vulnerabilidade. Tá aí, gente, agora vamos para os exemplos. Eu não sei se vocês estão vendo bem. Dá para ver bem como é que eu planejo um tema? Assim, Ó, de boa, de boa. como vocês têm acesso a esse material, vocês vão revisar, tá bom? Olha só. A importância... O caminho... Qual é o caminho para fazer um tema? É planejamento. Fazer um projeto de texto. E não levar modelo pronto. Tá certo? Você leva um projeto pronto, não um modelo pronto. Deixa eu ver aqui... Para eu dar uma paradinha. O material já está no grupo? Alguém sabe dizer? Eu não sei. Sim, sim. Vamos lá. E se o tema fosse a importância da educação para o futuro social e econômico do Brasil? E se o tema fosse esse? Primeira coisa que eu faço... Gente, eu tenho que parar de responder as perguntas um pouquinho aqui, que senão eu vou ficar louco. Primeira coisa que eu faço é perguntar a mim mesmo. Eu fecho os olhos assim e digo... Meu amigo, qual é o problema aí? Porque todo tema de redação é um problema que afeta o cidadão, né? Direitos, deveres, ética, né? Todo tema de redação, então, é uma anomia. Quem foi que falou em anomia? Foi Emílio Durkheim. Já posso usar isso, né? A importância da educação para o futuro social e econômico do Brasil. A educação é importante para o futuro social e econômico? É. No Brasil, a gente tem uma educação de qualidade para garantir esse futuro? Não. Aí eu já vou aqui, ó. Já faço uma frase. O Brasil não tem uma educação adequada para a nova realidade apresentada pela revolução técnico-científica e informacional contemporânea. Pronto, aí eu vou ter que provar isso. Quais são as causas disso? Ineficiência do Estado e a formação cultural do país, que não valoriza a educação. Vocês perceberam já que no Brasil, o grande problema da educação no Brasil é a cultura. É ir para a escola para buscar o diploma. É passar 9 anos estudando inglês, o ensino fundamental, o ensino médio, e acabar o terceiro ano não saber o verbo to be. É ver o conteúdo de química todinho, primeiro, segundo, terceiro ano. No terceiro ano, olhar para trás, eu não sei de nada de química. Mas isso é um fator cultural. A gente vai para a escola não para desenvolver... Quem fala muito bem sobre isso é Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Porque quem quiser aprender isso aí para botar na redação, vou fazer até o parágrafo. Vou desafiar daqui a pouco quem quiser mandar tema para eu fazer a redação completa. Eu faço uma redação completa em 3 minutos, viu? A redação 30 linhas em 3 minutos. Aí daqui a pouco eu faço o desafio. Cada um manda um tema, eu faço uma redação. Por que não? Né? Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, bate-papo. Gente, 2 minutinhos sem fazer pergunta, tá? Porque senão não me concentro, não.
Ah, tá azul. Essa é a última aula. Obrigado, Ana Laura. Espero que a gente possa dar outra aula para vocês em breve, viu, gente? Aí, espalha com os amigos. Vamos lá. O que é que eu ia falando? Sim, educação. Se eu vou fazer redação sobre educação, quem é que eu pego? Cara, eu posso pegar a história do Brasil, né? Eu diria assim, num parágrafo sobre educação, né? Eu diria, um dos grandes problemas do Brasil é a formação cultural no que tange à educação, visto que o país ainda está alicerçado nos ideais jesuítas trazidos no século XVI, que os quais vem a escola como ambiente de formação, vem a escola voltada para a disciplina e ideia conteudista, e não para a formação de um senso crítico independente. Esse modelo educacional, conhecido como modelo espanhol, e que já não é mais usado na Espanha, ainda vigora culturalmente entranhado na sociedade brasileira, que não consegue formar indivíduos críticos, como defende o filósofo alemão Jürgen Habermas, né? Em livros como Teoria do Ato e Fala, acho que é o nome desse livro, em que ele aponta para o fato que a educação só tem valia quando ela forma indivíduos críticos, autênticos, independentes, autônomos e capazes de tornar-se proativos enquanto cidadãos, preocupados com o bem-estar da coletividade. Esse é o filósofo que eu mais leio hoje, né? Que é o Jürgen Habermas. É o que eu mais ensino meus alunos a usarem. Meus alunos usam Habermas a dar com pau. Jürgen Habermas. Quem quiser me pede material. Então, já criei aqui qual é o problema. Então, agora, criando a frase que você mostra que entendeu o problema, você está bombando no critério 2. Aí aqui, você vai botar para um lado a contextualização, para o outro lado a tese, pronto. Aí eu pergunto, todo o tema de redação é o quê? É um problema. Se é um problema, é uma anomia. Se é uma anomia, eu faço referência a quem? A Emile Durkheim. Final do século XIX. Aí eu pergunto quais são as causas, os problemas, as consequências, exemplos, e depois eu começo no meu projeto de texto a levantar hipóteses aqui, Cidadania, né? Desenvolvimento, autonomia, justiça social, riquezas, tem a ver com esse tema? Tem. Houve avanços na educação? Houve, né? A Constituição Federal, os IFs, as Olimpíadas de Conhecimento. Que eu posso usar como essa educação necessária para a globalização? Posso usar Milton Santos? Eu posso usar Paulo Freire, eu posso usar Habermas, que diz que a educação só tem valia se formar indivíduos livres. Eu posso usar Darcy Ribeiro, que afirma que a educação no Brasil está em crise. Não existe uma crise educacional, é um projeto de poder. Eu posso usar Eric Hobsbawm, a Era dos Extremos. Eu posso usar a dependência econômica do Brasil em relação a outros países, porque a gente só exporta boi e importa chip. Né? 10 navios de boi para um container de chip. Ou seja, não que o boi não seja importante, né? Claro que é. Mas a gente deveria ser capaz de lidar com as duas tecnologias, a de produção de alimento, a de produção de commodities, mas também a produção de tecnologias avançadas. Então a gente está anos-luz de um país como a Argentina. Aí eu já pergunto embaixo, soluções possíveis. Vocês viram o que é que se passa na minha cabeça quando eu vou fazer a redação? Eu olho para a redação e digo, rapaz, dá para usar Robin? É claro que eu não vou usar todos esses. Mas está vendo que a gente conseguiu sair do clichê? Vamos aqui. Entendeu? Leia, analise, planeje, levante hipóteses, seja pertinente, diversifique argumentos. E aqui é o que dá nota 1000, seja autoral. Para mostrar como é que a gente faz isso, peraí, aqui... Alguém, deixa eu ver aqui. A crise da educação, projeto poder. Darcy é show. Muito bem, Fernando. Joyce, eu gosto de usar filmes estrangeiros. Agora, o negócio de usar filmes, livros, tem gente aqui espalha. Você pode tirar 1000 na redação só usando a Netflix. Eu faço, Jesus. Como é que a pessoa fala besteira dessa? E como é que tem alguém que acredite? Mas se você quiser usar a Sociedade dos Poetas Mortos, eu só não lembro do nome do diretor. Mas, Joyce, em homenagem a você e a todos os outros companheiros aí, que ainda estão por aqui,
Eu vou dar um exemplo como é que eu usaria para falar sobre educação formadora de senso crítico. Eu diria assim, eu acho que isso fica gravado, né? Vamos lá, porque isso vai ficar bonito. O pintor espanhol Pablo Picasso, do início do século XX, eu vou até dizer com as vírgulas. O pintor espanhol Pablo Picasso, vírgula, no início do século XX, vírgula, defendia que a arte é uma mentira que ensina sobre a verdade. Ponto. Nesse sentido, para entender a importância da educação formadora de senso crítico, é possível recuperar o filme, aí abre aspas, Sociedade dos Poetas Mortos, vírgula. Aí, como eu quero dar alguma informação sobre o filme, que tem como protagonista Robin Williams, um professor que tenta instigar o senso crítico dos seus alunos, tirando do modelo conteudista em que o indivíduo não se torna autônomo, continuando dependente do pensamento dominante. Ponto. Mesmo que o filme não trate da realidade brasileira, esse tipo de comportamento subserviente educacional se aplica ao cotidiano dos jovens brasileiros, que são ensinados tão somente a decorar conteúdos, o que fez Paulo Freire criar a metáfora educação bancária, que também cabe ainda no início do século XXI. Ponto. Ficou legal? Botou. Entendeu, né, velho? Entendeu? Espero que tenha gravado. Mas ele conseguiu. Você tem que pegar o filme, o livro. Você pode trabalhar com Grey's Anatomy. Eu prefiro trabalhar com Sob Pressão, que é brasileiro. Mas você tem que trazer para o cotidiano brasileiro, dizer que é obra de arte, dizer se é verossimilhante, se é fantasioso. Não pega aqueles modelos da internet, não. A distopia. Ah, puta que pariu. Né? Não pega aqueles modelos, não. Diz lá que a arte é uma mentira que ensina sobre a verdade. E assim a arte permite, né, melhor entender a realidade, porque leva os indivíduos ao raciocínio crítico. Beleza? Não. O repertório, você pode usar muito repertório. Tem gente que só pode usar um repertório do parágrafo, pode usar dois. Não. Suas ideias têm que ter sentido e têm que estar entrelaçadas. Se fizer sentido, bem. Se não fizer sentido, você não usa nenhum repertório. Tem que ter sentido, tem que ter uma ligação. Você tem que ter o que a gente chama de linha de raciocínio. Obrigado, pessoal. Olha só, então tá aí. Não esqueça, no entanto, aqui, ó. Gente, tem um bocado que eu vou para frente ainda. Ó, calma. Aí, como eu disse, você vai usar se for pertinente. Aquele negócio todinho que eu falei não dava 8 linhas. Aí você tem que usar, e aqui dali nem era introdução, era desenvolvimento já. Eu vou mostrar um exemplo, peraí. Não esquece disso que eu botei aqui, ó. Importante, os textos de apoio vão permitir que você organize uma linha de raciocínio. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá bom? Peraí que eu vou mostrar, eu vou abrir, eu juro. Obrigado, Júlio César. Sim, gente, vamos marcar um aulão, né? Outro aulão. Essa aula de redação que eu dou antes do Enem, normalmente eu faço uma aula de 6 horas, viu? São 6 horas de aula. Vamos lá? Direto, professor? Não, a gente dá um intervalozinho de 20 minutos, né? Ah, tá ótimo. Ei, ó, semana que vem, segue lá meu Instagram, que semana que vem eu vou dar uma aula pelo Instagram. Quem quiser, indica os amigos. A história de quem eu vou... Ó, a história eu vou botar no Instagram, tá bom? Eu tô marcando o horário direitinho. A história lá, gente, ó, a história lá de corrigir os textos vai ser por sorteio, tá certo? Agora você tem que seguir o Instagram e marcar 2 amigos, tá bom? Aos primeiros que me seguirem e marcar 2 amigos. Eu vou dizer o número aqui no final da aula. Os primeiros que me seguirem e marcarem 2 amigos, eu vou botar os 20 primeiros que me seguirem e marcar 2 amigos, vou aumentar. Os 30 primeiros que me seguirem e marcar 2 amigos, aí eu vou dar uma correção comentada. A correção é bacana. A correção é em vídeo, tá certo? A correção, eu abro sua redação, fica o meu vídeo aqui do lado, do jeito que está aqui, e eu fico aqui corrigindo seu texto, dizendo tudo que você errou e o que é que deve fazer. Tá bom? É bom que preenche meu tempo aqui na pandemia. Galera, entendeu? Leia, analise. Tá bem didático, não está o material? Vamos ver um exemplo? Cabedal cultural para introdução e desenvolvimento. Olha só. É exemplo de introdução. Olha um exemplo de introdução aqui, ó.
A desigualdade social frente à ocupação do espaço. É um bom tema? Afeto cidadão. Existe desigualdade social frente à ocupação do espaço? Existe, né? Então vamos lá. Eu botei um exemplo aqui. Esse cara aqui, vocês vão ler o livro dele, viu? Anota o nome do livro dele aqui, ó. Cesare Beccaria, dá para usar em educação, questão de justiça, lei e punição. Dá para usar em impunidade, que é o que eu mais uso, e dá para usar também em desigualdade social. O primeiro capítulo do livro dele, introdução, é sobre desigualdade social e educação, e como isso leva à promoção de crimes. É mesmo que ele está ali na realidade do Brasil. E olha que esse cara é do século XVIII, é iluminista, italiano, escreveu um livro curtinho, que é uma das primeiras leituras do curso de Direito. Vou ler aqui para vocês como é que eu faço a introdução. Ó. Eu faço 1, 2, 3. 1, contextualização. 2, problema. 3, tese. Vamos ver. Ó. O iluminista italiano Marquês Cesare de Beccaria, na introdução do livro dos Delitos e das Penas, defendeu lucidamente a ideia de que as riquezas de uma nação só têm valia quando distribuídas com justiça social para todos. Pensamento que é um dos pilares da Constituição brasileira vigente. Tá vendo que eu peguei o cara lá da Itália e já trouxe para o Brasil? Nesse sentido, ó, elemento de coesão, é preocupante que essa não seja uma realidade cotidiana de milhões de brasileiros. IBGE 2019, está ali no texto de apoio, que sofrem, ajeita aqui, ó. Vamos ajeitar esse bicho aqui, viu? Que sofrem, vamos ajeitar logo. Vocês ajeitem também, viu? Porque eu acho que foi na hora da... Que sofrem, pronto. Tá aqui, ó. Que sofrem por viver em condição de rua ou em habitações e bairros insalubres, o que é inaceitável, visto que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Já peguei até a Constituição. Ó, isso nem foi cabedal cultural, tá ruim? Apresentei o problema, vamos ver minha tese? Assim, as causas sociais e históricas, ó, existem causas sociais, parágrafo 2, existem causas históricas, parágrafo 3. Quais as causas sociais? Desemprego. Por quê? Porque o governo não consegue gerar emprego e renda. E o trabalho é o direito cidadão, artigo 6º, direito social. Causas históricas. 1888, a abolição da escravidão levou 3 milhões de brasileiros, que era um terço da população, 9 milhões, às ruas, sem nenhuma educação formal, sem habitação, sem nenhuma política social, para que eles tivessem algum ressarcimento. Então, você joga um terço da população nas ruas sem nada, não tem como não haver desigualdade social na ocupação do espaço. E ao longo do século XX, apenas 3 gerações se passaram, não foram suficientes para corrigir esse erro, pois os negros efetivamente só entram nas escolas a partir de 1930, quando Getúlio Vargas transforma o ensino em obrigatório, universal para todos e cria o Ministério da Educação. Tá bom? Quem criou o Ministério da Educação? Vargas. Quem criou o Ministério da Saúde? Vargas. Quem criou o Senai? Vargas. Né? Era ditador? Era, mas era um fofinho. Olha só, tô brincando. Gente, então, dá uma estudada em Vargas, velho. Dá uma estudada em Vargas. Pelo amor de Deus, estuda Vargas. Estuda Vargas. Ficou um bom parágrafo. E o que é que ele tem? 1, 2, 3. Vamos lá decorar? 1, contextualização, ponto. Elemento de coesão. 2, o problema, que é uma anomia. Ponto, elemento de coesão. 3, tese. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você chega lá na prova, no dia da prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu anoto o meu 1 primeiro, anoto o 2, anoto o 3, depois junto os 3, para ver se tem sentido. Em vez de pegar modelo pronto, eu tenho uma organização de ideias prontas. Vou fazer a mesma coisa no desenvolvimento. Olha um desenvolvimento aí. Aí eu botei outro tema. No primeiro ali, eu usei aquele Cesare de Beccaria, não foi? Para falar o quê? Sobre desigualdade social, não foi? Não foi sobre desigualdade social? Beleza? Agora eu vou usar Beccaria para mostrar como você pode usar Beccaria em qualquer tema sobre impunidade. Ou se o tema fosse use celular ao volante, eu usava.
O pessoal pensa que eu não tenho 100 temas de redação mesmo aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar, viu? 110 temas. Eu vou mostrar. Quem quiser, eu mando o material de graça. É uma apostila. Ó um exemplo de desenvolvimento com esse tema aqui. A importância do combate às fake news. Inicialmente, é importante atentar para o fato de que a liberdade de expressão é não só um direito fundamental para a construção de uma autêntica sociedade democrática. Nesse sentido, é preocupante o fato de que, no Brasil, essa condição cidadã prevista na Carta Magna seja maculada pela propagação de fake news, que atentam contra a dignidade humana, manipulam a construção do pensamento crítico, bem como podem pôr em risco até mesmo vidas humanas, visto que podem estar relacionadas a questões de saúde pública. Por sinal, fake news e saúde pública é tema forte esse ano. Por quê? Porque tem campanha do Ministério da Saúde, campanha do Ministério Público, combatendo as fake news ligadas à saúde. Vocês viram isso aí? Tema forte, viu? Porque teve gente que disse, ó, chá de cocô de galinha cura a Covid. O povo come agora. Né? O cara já sai mastigando enquanto o chá tá fervendo. O povo é doido. Sei não. O pessoal não acredita na ciência, não. Acredita no fulaninho da esquina, pô. O cara não é formado em nada. Não, mas a Organização Mundial de Saúde está errada, né? Quem está certo é fulano, tá? Vamos lá. Sob essa perspectiva, é possível referenciar como causa desse tipo de comportamento a crença na impunidade, que, sob a perspectiva do iluminista italiano Cesare Beccaria, no século XVIII, no livro dos Delitos e das Penas, constitui mola motriz para que culturalmente uma sociedade pratique o delito. Assim, no cenário brasileiro, a consequência da impunidade frente às fake news corrobora o esfacelamento anônimo da própria cidadania. Como assim? Pode usar. Ou seja, olha qual a ideia do Beccaria. Gente, lê esse livro de Beccaria. Quem quiser pode me pedir que eu mande, eu tenho. Professor, é pirataria mandar o livro em PDF. Não, viu? Que o livro é do século XVIII, não tem mais direitos autorais, não. Pode empurrar os pés. Baixa aí dos Delitos e das Penas. O livro é fininho, é uma delícia para ler, delícia. O primeiro capítulo dele, assim, escorra a baba. Tá certo? E aí, qual a ideia dele aí? Ó? Quando a sociedade acredita na impunidade, a prática do delito se torna mais comum. Isso é uma realidade brasileira? É. Quem mora em cidade pequena sabe que ninguém usa capacete. Usa? Por que o cara não usa? Porque ele sabe que não vai ser punido. Então, a prática do delito corrobora, a crença na impunidade corrobora a prática do delito. Tá bom? Vamos aqui que tem mais coisa ainda, galera. Qual o nome mesmo de que, Júlio? Tá no material, tá no material. Galera, eu espero que vocês estejam gostando. Estão porque ainda tem gente por aqui essa hora. Ó, analise a proposta abaixo e põe em prática o que discutimos, né? Tá aqui, ó. Aqui é o tema de redação. Qual o tema? A violência no trânsito como problema de saúde pública. Aí eu pego isso aqui. A violência no trânsito é um problema de saúde pública ou não é? É. É uma anomia. Mas o que é violência no trânsito? Aí é onde a galera se prejudica. O que é violência no trânsito? É o cabo descer e meter o cacete no outro. Não, gente, pelo amor de Deus. Não existe nem... Aí você vai olhar os textos de apoio. Gente, decora aí. Do lado de cada texto de apoio, você coloca a resposta para a seguinte pergunta. O que esse texto me diz? Esse primeiro texto diz, ó, os acidentes de trânsito se configuram como um grave problema de saúde pública no país. Essas emergências têm, porém, um aspecto particular. A maioria delas é evitável. Ou seja, violência no trânsito é acidente de trânsito. Colisão, atropelamento e papapá. Aí o primeiro texto está me dizendo o quê? Que é um problema que afeta a saúde pública. Lembre-se que o tema não é violência no trânsito. O tema é como a violência no trânsito virou um problema de saúde pública. A maioria dos leitos dos hospitais é ocupada com o quê? Dos hospitais de trauma. Acidente de motocicleta. Acidente de carro. Não é não? Atropelamento. Ou seja, a ocupação de leitos que poderiam ser evitados dessa ocupação. Acaba ocupando leitos que deveriam estar salvando pessoas com doenças crônicas. É um tema da porra, viu? É um tema pancada. Cai um tema desse aí, a galera, porque a maioria vai falar sobre acidente de trânsito e não sobre a relação do acidente de trânsito com a saúde pública. Aí o texto 2 diz o quê? Que no Brasil tem muito atropelamento por causa da
velocidade alta. Ou seja, o texto 2 está me dizendo que os motoristas respeitam as leis de trânsito. O texto 3 diz o quê? O texto 3 diz, mostra aqui fisicamente, né, que o aumento da velocidade está proporcionalmente ligado à mortalidade. Se o cara está a 30 km por hora, o indivíduo tem 15% de chance de morrer. Mas se o cara for atropelado a 70 km por hora, as chances são de 100 km. De 100% de chance de morte. Entende, né? Beleza? Aí o texto 4 me diz o quê? Que associações como a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina no Trânsito, a Associação Brasileira de Medicina Brasileira e o Conselho Federal de Medicina apoiam o movimento Maio Amarelo. Ou seja, está dizendo o quê? Que as grandes instituições, os grandes grupos estão apoiando as medidas para tentar conscientizar a população sobre a educação do trânsito. Mas o tema da redação é o quê? Como a violência no trânsito afeta a saúde pública. Esse texto aqui está disponível para vocês, esse tema. Quem quiser fazer esse tema, é o tema que é para mandar para mim. Agora, lembrando, você tem que marcar aí 2 amigos, né, e seguir lá, tá bom? Que aí as 20, 30 primeiras redações eu corrijo. Está aí Instagram, Flávio_Arruda. Tá aí o WhatsApp, pelo amor de Deus, não manda o WhatsApp para mim de madrugada não, tá? Ei, professor. Diga. Se em pelo menos um dos 2 desenvolvimentos do texto com esse tema, você se direcionar um pouco mais apenas para a questão do trânsito, dos acidentes de trânsito e da violência no trânsito, você vai estar tangenciando o texto? Mesmo, Não. tipo... Não, mas em todos os parágrafos você vai ter de algum modo que relacionar a saúde. É assim, bicho. Qual é o teu nome? Tu tá falando? Vitor. Então, eu vou parar, interromper o compartilhamento aqui, que é para abrir o material para vocês. Vitor, é o seguinte, bicho. Ei, pessoal, todo mundo fazendo o print aí, né? Para marcar a gente, colocar o nosso trabalho aí, tá certo? Então, vamos lá. Liga as câmeras aí, todo mundo, por favor. Gente, é o seguinte, Vitor. Por favor, todo mundo ligando as câmeras aí, todo mundo bonito, mesmo que a gente seja bonito aí. Olha só, sua mãe disse que você é bonito, não se preocupe não. Gente, é o seguinte, Vitor, eu tenho que o tempo todo estar relacionando ao tema, entendeu? Então eu farei o seguinte, eu vou fazer um parágrafo desse tema para você ter ideia. Eu digo, é importante observar, vírgula, inicialmente, vírgula, que a violência do trânsito está diretamente ligada ao baixo poder de discernimento de grande parte dos motoristas em relação à importância das leis de trânsito. Ponto. Esse tipo de comportamento vai de encontro à cidadania e mostra que os indivíduos não entendem o senso de coletividade e o contrato social, desrespeitando as leis em prol do comportamento individualista que foi estudado, por exemplo, pelo sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda no livro Raiz do Brasil, capítulo 5, O Homem Cordial, que caracteriza a falta de comportamento altruísta do brasileiro, né? Bom, aí não falei nada de saúde pública. Agora, consequência disso é que o desrespeito às leis e ao código leva a acidentes de trânsito que ocupam leitos e aumentam os gastos do erário público, ceifando, inclusive, vidas. Ponto. Ó, de todo jeito eu relaciono. Ficou legal? Foi de improviso, né? Foi boa. Entendeu, né? Sim, qual o livro que fala sobre o individualismo do brasileiro, que é o jeitinho brasileiro? É o livro Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, capítulo 5, O Homem Cordial. Quem quiser mais dicasinha de cabedal cultural, gente, desafio aí para vocês. Ó, quem quiser, eu vou abrir o material aqui, beleza? Só um minuto, viu? Compartilhar logo aqui com vocês. Ó, quem quiser, pode me pedir. Agora eu só tenho que ter tempo. Pede pelo WhatsApp, eu mando material pelo WhatsApp. Ó, só não faço, ó, nada de 2 horas da manhã, não tenho dúvida não, tá? Beleza? Ah, a mulher vai brigar, não, eu sou solteiro. Beleza? Tá? Mas é porque as pessoas Professor. dormem.
Diga. Bota aí o WhatsApp de novo, por favor. Vou botar. Só um minuto. Aqui. Olha aí. Tá todo mundo vendo? Não, tá não. Peraí. Eu tenho que compartilhar primeiro, né? Compartilhar aqui minha tela. Ei, gente, eu vou mostrar um monte de coisa a vocês aí. Quem quiser tirar print da tela dos materiais, pode tirar, viu? Que tem uns materiais aqui bem interessantes. Se eu não mandar para você, é claro que eu vou tentar mandar, né? Tá aí, ó. Sim, quem quiser a correção da redação, eu vou escolher os 20 primeiros alunos que me seguirem e marcar 2 amigos, viu? Aí manda a redação para o meu e-mail e eu mando a correção comentada. No dia que mandar a redação, com 2 dias eu mando de volta. Corrigida e comentada. Professor, é para marcar os 2 amigos aonde? Você marca, você faz a publicação do print da nossa aula, com um comentário do nosso trabalho, marca 2 alunos esse comentário, 2 amigos, olha aí, fulano de tal, pronto, você tem sua correção. Viu? Porque para divulgar o trabalho que eu estou querendo aí ir por lado de Recife, por lado do Ceará, o pessoal conhecer o nosso trabalho, tá bom? Ei, vamos aqui que eu quero mostrar as coisas bem legais a vocês. Exato, menos estudante, o Zap está no PDF do Telegram. Enfim, eu não entendi nada, né? Vamos aqui. Ó, bora, macho. Ó, eu vou abrir um negocinho aqui. Vocês não ficam olhando minhas coisas não, tá? Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Isso aqui é um materialzinho de redação, tá certo? Ó, esse livro é ótimo. A Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill. Se eu fosse mulher, eu só namoraria com outro rapaz. Outra mulher, sei lá, né? Mas só namoraria com outra pessoa se tivesse lido A Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill. Esse livro é massa. O cara começa dizendo que não existe sociedade desenvolvida sem que mulheres e homens tenham os mesmos direitos e respeito. Esse livro é foda. Com PH. É poda, né? A pessoa que lê um livro desse não tolera assédio. Inclusive, principalmente quem lê esse livro são os homens. Concordo, aqui. professor. Olha, eu estou tentando ser um homem melhor, né? Porque a gente que é homem é treinado para não ser bacana, não. Mas eu estou lutando. Vamos aqui, gente. Olha aqui. Ó, esse módulo aqui, quem me pediu, eu mando, viu? Independente de qualquer coisa. Olha o meu último tema do ano passado, qual foi? Parece brincadeira, né? Perguntar a qualquer aluno meu do ano passado. Ele vai dizer que é verdade. Peraí. O acesso à arte e à cultura como direito essencial do cidadão. Moleza, aí cai o cinema. Ó, essa apostila aqui eu mando para quem quiser. Ó. Tem a Constituição, aí tem as principais causas para você usar como argumento. Tem exemplo de parágrafo de argumentação. Aí tem aqui, ó, estruturas e conectivos. O que usar quando você está travado? Outro fator que... Essa aqui eu faria o print logo, viu? Porque caso eu mando para você. São frases assim, para você dar uma destravada. Para você botar suas ideias sem ser modelo pronto. Aí tá legal. Vou tirar, hein? Professor, teria como pedir para colocar no grupo do Telegram? Tem, só é de me pedirem aqui. Peço para o pessoal do Fusion aí me pedir que eu mando para eles e mando para você. Não faço, eu só ia tentar converter aqui em PDF para ninguém modificar meus arquivos, sabe? Se eu não conseguir converter, eu peço para ele converter, tá bom? Espero que vocês entendam. Mas eu mando sim, sem problema. Pode me pedir direto pelo WhatsApp. Ó, tema de redação. Cabedal cultural. Modernidade, o que é modernidade, coisa e tal. Aí tem umas questõezinhas aqui, coisa e tal. Redações nota 1000, né? Ó, aqui tem um texto, ó, um texto feito por mim. Olha aqui, pessoal, o texto meu. Eu posso ler? Vocês se importam se eu ler? Pode, deve. Pode. Então vamos ler, né? Na hora. Ó, aqui, esse texto aqui, estudando direitinho, esse tipo de texto que eu faço normalmente em 11 minutos a 12 minutos digitado. Se for oral, é 3, 4 minutos. Ó, tá vendo que tá dividido em 3 cores? 1, 2, 3. Flávio, tu vai ter que ir com a gente pro Enem, tem condições não. Hã?
Eu vou te levar pro Enem escondido no Levar microfone no bolso da calça. Se arranjar 3 minutos para conversar comigo, deu certo. Nos dê umas dicas aí, professor. Tô, pô, entre em contato lá pelo WhatsApp. Eu tô O dizendo a senhor vocês. deveria fazer uma lista de transmissão, professor. Olha, Vou é o explicar como é seguinte. que escreve esses textos aí em uns minutos. É fácil. Diga aí um tema. Diga um tema aí, alguém. Escolha aí um. Diga aí o número de 1 a 110. 33. Hã? 17. Eita, 17. Tá bom, tá aqui, ó. É a data do Enem. Ó, tá aqui. O impacto da produção e da falta de manuseio adequado do lixo sobre o meio ambiente no Brasil. Posso fazer? Vai. Vai. Simbora. Vamos lá. 3 minutos, o impacto da produção. Tá bom. O ambientalista canadense Paul Watson, fundador do Greenpeace, aponta para o fato de que destruir o próprio meio ambiente, o organismo no qual o ser humano vive, é uma ação irracional, que não condiz com a ideia de racionalidade atribuída aos humanos. Ponto. Nesse sentido, vírgula, é preocupante que seja cada vez mais grave essa irracionalidade no que concerne a produção exagerada e a falta de manuseio dos resíduos sólidos em países como o Brasil. Ponto. Assim, é fundamental mudar essa realidade para proteger o meio ambiente, estando ela principalmente ligada à cultura do consumismo e ao baixo poder, bem como ao baixo poder de discernimento da maior parte dos cidadãos em relação à sustentabilidade. Ponto. Ó, já deu o primeiro parágrafo. Levou o quê? 1 minuto? Né? Aí, segundo parágrafo. A princípio, vírgula, vê-se que ao longo do século XX, a cultura do consumismo se consolidou, como bem caracteriza o historiador Eric Hobsbawm no livro A Era dos Extremos. Ponto. Esse comportamento consumista, no Brasil, se notabiliza principalmente a partir dos anos 80, com a redemocratização do país e o crescimento da economia. Todavia, não vindo acompanhada de um comportamento racional. Deixa eu ver aqui qual a pergunta. Gente, tem pergunta demais. Bem, pronto. Eu vou deixar para vocês me Não é perguntarem. pergunta não, professor. Eu vou todo deixar... mundo admirado. Eu vou deixar para vocês me perguntarem no privado. Quando eu penso em um tema como esse, lixo, o que é que eu penso? Eu vou anotar. Aí eu penso, Paul Watson, ambientalista canadense, que fundou o Greenpeace em 1977, que diz que destruir o próprio ambiente no qual se vive é uma ação irracional. Aí eu penso, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a responsabilidade das prefeituras para a gestão adequada do lixo. Né? Aí eu penso, o artigo 225 da Constituição, responsabilidade do poder público da sociedade civil preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Aí eu penso no extrativismo predatório, sobre o qual discute Zygmunt Bauman e sobre o qual fala Milton Santos. É porque é tanta coisa que aí a gente confunde um pouquinho, eu tinha que anotar. Gente, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Procure alunos meus dos anos anteriores, eles acabam o ano sabendo dessas coisas tudinho. Se você for falar com um aluno meu, ei, o que é que tu acha da sociedade atual? Ele vai dizer, rapaz, segundo Jürgen Habermas, ele já faz o texto em parágrafo. Não, dos Beatles, Jalisson, é Paul McCartney. Paul Watson é o criador do Greenpeace. Que hoje ele é o diretor da Fundação Sea Shepherd, que cuida dos mares. E aí, gostaram? Não, repertório... Esse negócio que tu disse, que a pessoa assiste aula contigo e sai sabendo de um bocado de coisa, né? Porque ano passado eu só assisti 3 aulas contigo e eu tirei 960 no Enem. Gente, ó, propaganda aí tá feita, viu? Certo? Vou abrir turma nova online. Se prepara aí, me procura. Ó, aqui é sobre a mulher. Ó, 1, 2, 3, ó. Tá vendo, ó? Contextualização, o problema e a tese. Argumento, defesa do argumento, desenvolvimento do argumento, complemento do argumento, defesa do argumento, complemento do argumento,
É assim que eu faço o texto, gente. Está disponível para todos vocês, inclusive esses 110 temas de redação aqui, ó. 110 temas. Exemplos de como fazer a redação. Isso é uma apostilazinha simples, tá certo? Com questõezinhas também de arte. E está disponível com vários temas de redação, obesidade infantil, né? A cultura de ódio na internet. E eu botei aqui os principais artigos da Constituição Federal. Quem quiser, entre em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? E pede ao pessoal do Fusion esse projeto fantástico. Eu adorei participar. Espero poder participar novamente. Pronto, falei aí comigo. Pode falar, tá certo? Quem tiver interesse, a gente tá aí. Aqui em Campina Grande, João Pessoa, em Brejo Santo, a gente tem uma ligação direta aí com o pessoal da Prova Med, tá certo? Um abraço pessoal aí do Núcleo, para Vinícius. A gente vai fazer uma visita a vocês aí em breve. Então, gente, sim, governo como a gente. Galera, governo tem que especificar. Por exemplo, se é problema de saúde preventiva, eu vou falar dos municípios que gerem o PSF. Se eu vou falar sobre depressão, uso de drogas, eu vou falar dos municípios que gerem o CAPS. Se eu vou falar sobre lixo, eu vou falar dos municípios que são responsáveis pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O pessoal só sabe falar governo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Não é bem assim. Se eu vou falar sobre contingenciamento de verbas, preciso mais verba para a educação. Eu vou dizer que o Congresso Nacional deve, durante o período de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, durante o período de votação da previsão orçamentária, de acordo com, sob a égide da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aumentar, ampliar a liberação de verbas destinada a tal finalidade. Então, você tem que aprender sobre como é que se destina verbas. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando? Votação do Congresso Federal durante a previsão orçamentária anual. Tá certo? Vixe Maria, quem ficou até o final são 127 pessoas. Se você fizer o grupo, quem quiser pode ir. Homem, vai lá pelo Instagram. A gente desenrola, tá certo? Um abraço para todos vocês. Eu vou parar